Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que tá pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo para você dar uma olhadinha. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou a pressão P0 no interior desses pneus não era recomendada pelo fabricante. Lógico, né, turminha? O pneu está rodando ali, né? Vai tendo atrito ali no chão, ele vai ganhando calor, né, gente? Então, ele vai esquentando, a pressão ali vai aumentando, né? Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Então, na temperatura T0, a pressão era P0, que está falando, tá? Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente. A temperatura ambiente T, né? A temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus. Grifa isso, tá, gente? Que é importante. Não muda o volume dos pneus, né? Lógico, né, moçada? Senão tá louco. Você vai andando com o carro, né? Vai esquentando, né? Você fala assim, nossa, você vai subindo com o carro, né? Você fala, nossa, meu Deus. Nossa, é difícil dirigir em Rio Preto, né? Porque é quente, né? Não, né? Então praticamente não muda nada. E na quantidade de ar no seu interior, né? Ou seja, não entra mol, não sai mol, né? Considere o ar dos pneus como um gás perfeito. Olha lá, gente. Um gás perfeito, um gás ideal. É ele berrando na tua cara. Usa Cleperon, né? Durante o processo de resfriamento, gente, ele faz isso, tá? Resfriamento. Os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Olha que legal, gente. Então, ele quer que você mostre o gráfico que no resfriamento, né, o gráfico de pressão por temperatura, ele foi de quanto para quanto, né? Como que é isso daí, tá? Como que é isso aí, tá? Gente, então eu vou fazer o seguinte. Se esse pneu ele vai ser resfriado, né, vai diminuir a temperatura, então você vai ver que também vai diminuir a pressão, né? Porque as moléculas que estavam vibrando assim, elas estão vibrando agora menos, tá? Ou seja, gente, esse ar que está ali dentro do pneu vai sofrer uma transformação, né? E P, V e T, eles nunca ficam só. Quando faz transformação, Pivanti, Povontó. Então, vou pôr aqui o Pivanti, Povontó, gente. Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? Só que em vez de escrever, né, inicial e final, eu já vou usar a letra que ele deu, tá? A letra que ele deu. O inicial que ele dava, gente, é o P0, né? O V0, o T0, tá? Vamos falar assim que ele tava, que era o quente, né? E aí o final, né? É o P, é o V, é o T, tá? Ô, gente, o próprio texto falou que não vai entrar, não vai sair gás, né? Então não muda mols. O volume também não vai mudar, né? Então, olha que legal, só para você ver o que nós chegamos, gente, né? Nós chegamos nisso aqui, ó. Deixa a pressão de um lado e a temperatura do outro, tá? P0 por P é T0 por T. Concorda, gente? Passei pressão para cá e temperatura para lá, tá? Olha o que eu fiz, gente. Na pressão, eu dividi P0 por P. E na temperatura, também o 0 por T. Ou seja, gente, o que eu fiz com a pressão, eu fiz com a temperatura, né? Se o que eu fiz com a pressão, eu fiz com a temperatura, gente, isso aqui é a prova que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, gente, né? Se eu for fazer o gráfico, então, aqui assim, turminha, né? Ó, se eu for fazer o gráfico aqui da pressão pela temperatura, né? Da pressão pela temperatura, gente. Se é diretamente proporcional, se a temperatura dobra, pressão dobra. Se a temperatura triplica, pressão triplica, né?
Ou seja, gente, se é diretamente proporcional, né? É uma retinha que sairia da origem, né, moçada, tá? Mas ele só coloca aqui no meio. Sairia da origem. Então, esse aqui, né? Então, deu para entender o porquê que é uma reta, gente, né? Por isso que é uma reta. Porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? E aí, de onde para onde que vai, moçada? O T0 é a temperatura quente, né? E o T é a temperatura mais fria, né? Ele vai ser resfriado. Então, ele vai daqui para cá. Esse é o sentido, tá vendo, gente? Então, ele sai de T0, que tem uma pressão P0, e vai para T, que tem uma pressão P, tá? A alternativa que fala isso daí é a letra E, né? Letra E, que fala isso. Pessoal, show? Legal o exercício, né, moçada? Não é tão bobinho, não, né? Legal, porque você se perde um pouquinho quando é reta, isso foi quando é curva, né? Pessoal, para você saber se é reta, se é curva, você tem que olhar para a estrutura matemática para ver o que é, tá bom? Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.